Ok, bom dia então. Bom, vamos começar então a cadeira de programação com restrições. Isto, enfim, esperemos que corra bem com este ensino à distância. Pelo menos o semestre passado conseguimos desenrascar, digamos, menos mal. Eu vou começar por mostrar o site da cadeira, ok? Vou partilhar aqui o site. Estão a ver ou não? Estão a Sim, ver, estão a ver a página? sim, sim. Ok. Bom, por isso, este depois é no endereço que está nos slides e está indicado no e-mail. Por isso, vocês têm várias edições. A de edição deste ano está ainda meio em construção, mas já vamos ver. Em caso de dúvidas, podem sempre tentar ir à edição do ano passado. Bom, a edição deste ano tem aqui os objetivos, basicamente é o que é que se pretende com a cadeira, trabalhar com programas, resolver problemas combinatórios, quer discretos, quer contínuos. Está aqui o sumário do programa, ok? Nós vamos dar, a cadeira vai ter duas partes. A primeira que eu dou, que vai ser sobre domínios discretos. A segunda parte, que é dada pelo professor Jorge Cruz, vai ser sobre domínios contínuos, ok? Ambas têm a semelhança no sentido que a base, digamos, da cadeira é a chamada propagação de restrições, ou seja, a forma de reduzir o espaço de pesquisa, que é exponencial, a reduzir o espaço de pesquisa de forma a que a pesquisa depois seja mais eficiente, enfim, dito de uma maneira muito rápida. Como vocês vão ver aqui, as classes, por isso as aulas dividem-se em teóricas e práticas. Nas teóricas, vocês têm aqui em princípio, o planeamento. Já têm os slides de hoje, ok? Que são os slides de hoje. E vão ter depois o vídeo quando acabar a aula, ok? Nos laboratórios vai ser a mesma coisa, tem exercícios, tem soluções e eventualmente vão ter vídeos também, ainda não está aqui bem acabado. A bibliografia fundamentalmente são os slides, ok? Não vamos ser claros, embora existam aqui uma série de livros que vocês podem aceder, ok? Estes dois primeiros para a parte de programação com restrições discretas, por isso, e a segunda parte para a programação com restrições contínuas. Tem aqui livros de referência também. Alguns destes estão online, se vocês não conseguirem aceder, podem perguntar, pode ser que consigamos ver os livros online. O software, na parte de domínios finitos, nós vamos usar uma biblioteca do Java, chamada Choco, que está aqui dito como montar. Por isso, hoje e amanhã nós vamos dar só as aulas teóricas, vamos só dar aulas teóricas, amanhã terminá-la com uma pequena demonstração do Choco. Por isso o que eu vos peço é que montem, vocês penso que usam o Eclipse, pelo menos foi isso que eu instalei, tem vários jars, ok, do Choco que podem ir buscar à página da ferramenta e devem instalar no Eclipse para depois terem acesso à biblioteca do Choco, ok? Eventualmente, antigamente usava o Comet, que era um sistema mais standalone, é mais agradável de trabalhar, acho eu, mas está descontinuado, por isso, enfim, deixo aqui como referência, se alguém quiser treinar, digamos, ou testar, pode testar com o Comet, mas não, enfim, está descontinuado, ok? Para domínios contínuos, depois o Jorge há-vos falar, há umas bibliotecas que ele vai usar e que vocês também devem montar. Avaliação, ok? Vai haver dois componentes de avaliação, duas partes, ok? Cada parte tem um teste e um projeto, ok? A primeira parte, que é a parte de domínios discretos, o teste está previsto para terça-feira, 3 de novembro, por isso à hora da aula, por isso já não será 9h30, não será 8h30, pelos vistos, vai ser 9h30, que mudaram umas aulas e não disseram nada. Mas de qualquer maneira isto vai ser durante a aula.
pelo menos é isso que está previsto, ok? E o projeto vai ser publicado, alguns em meados de outubro, e será para ser, digamos, submetido o projeto, alguns em 1 de novembro, 2 de novembro, enfim. A recomendação da Comissão Científica é que seja até o dia 1, mas eventualmente, se for 2 ou 3, também não há de ser nada. O projeto é feito por grupos de 2, ok? Os testes são individuais e, em princípio, poderão ser presenciais. Não sei como é que isto vai evoluir, mas por mim preferia que fazê-los, como é que se diz, presenciais. Não sei se vocês têm algum problema de ir à faculdade. Estão todos cá ou não? Sim. Ok. Se for possível, depois só ver, há sempre alguém que, sei que numa cadeira que tenho de lógica, ok, alguém está nos Açores e pretende fazer o curso todo, quer dizer, o semestre todo a partir dos Açores. Não sei se temos casos desses. Se não tivermos casos desses, faz-se presencial, mesmo que seja com um caso desses, se for 1 ou 2 também faz-se presencial e há 1 ou 2 que fará, digamos, online. Eu preferia fazer presencial, é mais simples e é mais, e vê-se melhor, enfim, avalia-se melhor os vossos conhecimentos. E a mesma coisa depois para a segunda parte, porque o primeiro teste o teste vai ser em janeiro, ok? Porque de acordo lá com a Comissão Científica, a última parte da matéria, a última parte da cadeira vai ser a última parte do semestre até ao Natal vai ser para entregar os trabalhos, ok? O segundo trabalho vai ser apresentado a 7 de dezembro, será para ser entregue até o dia 22 de dezembro, que é o último dia do deadline, enfim, depois poderá haver algum ajuste, mas esta é a base, e o teste depois será feito em janeiro, ok? O ano passado estava tudo despachado até ao fim de dezembro, não é? Mas este ano, com a mudança dos horários e dos calendários, a coisa vai ficar assim. Enfim, estas são datas provisórias, por isso as datas que estão aqui são aquelas que estão previstas e que vão sendo mantidas, mas a informação oficial está no clipe, ok? Vejam sempre no clipe o que é que está dito, porque às vezes pode haver um desajuste e pode haver uma desincronização entre a informação que está aqui na página oficiosa, digamos, e a página oficial do clipe. Datas e coisas oficiais, o clipe é que manda, ok? Depois, eventualmente, haverá a ideia que a avaliação é feita em 4 pontos, não é? Cada um destes vale 25%, e para fazerem exame, se por acaso quiserem melhorar a nota ou se não passarem à parte teórica, por isso à parte dos testes, vocês podem fazer exame, que são 2 partes também, que substituem os testes, podem fazer só uma das partes. Que será alguns, isto não é 16 de janeiro, isto está a dizer quando for, não é? Ok, isto não tem nada a dizer, por isso a coisa está engatado e os professores vão ser eu, ok? Pedro Barona, e há de ser o Jorge Cruz, que está a parte de domínios contínuos. Ok? Bom, feita assim a apresentação muito, muito rápida, não sei se tem alguma dúvida que queiram tirar aí neste ponto. Silêncio, pressuponho que não há essas dúvidas. Ok, então vamos começar com a parte da matéria propriamente dita. Como eu vos disse, hoje vão ser 2 aulas teóricas. Hoje, quer dizer, hoje e amanhã vão ser 2 aulas teóricas, em que, e depois na próxima semana vão ser 2 aulas práticas. Por isso, estas aulas vão ser fundamentalmente sobre conceitos, enfim, básicos, nomeadamente a propagação de restrições, que vai ser apenas apresentada hoje. Na semana seguinte, na próxima semana, vamos fazer programas com o Choco. Por isso, o que eu vos peço é que durante esta semana instalem o Choco nos vossos computadores para depois podermos trabalhar sincronizadamente, ok? Bom, a ideia hoje é darmos alguns exemplos de problemas de decisão e, por conseguinte, problemas que vocês penso que já saberão da primeiro ciclo, são problemas combinatórios, NP completos, não sei se vou refrescar rapidamente a memória sobre isso, e depois a maneira como nós os vamos resolver nesta cadeira, por isso modelando-os declarativamente, ou seja, vamos fundamentalmente dizer o que é que queremos resolver, não a forma como o vamos resolver, ok? Vamos querê-los resolver a partir de restrições, vamos declarar essas restrições,
Vou apenas fazer uma alusão rápida a domínios finitos e domínios contínuos, que iremos ver, e depois vou começar, digamos, a explicar o que é a propagação de restrições, que no fundo é a forma como o sistema, que nós não, em princípio, interferiremos pouco na forma como o sistema resolve, mas o sistema resolve a partir da propagação de restrições, restrições essas que são declaradas no modelo que nós vamos construir os nossos programas. Bom, então, alguns exemplos de problemas de decisão que vocês já provavelmente conhecerão, mas que são problemas, digamos, que têm em comum o facto de terem um espaço de pesquisa combinatório, por isso exponencial. Por isso, a modelação de circuitos digitais para fazer debug, para fazer planeamento, a produção de planeamento de produção, que vocês, enfim, que será semelhante em alguns casos ao Simplex, que vocês já viram ou irão ver na parte de investigação operacional, mas em componente contínua, gestão de redes que podem ser redes de computadores, podem ser redes de distribuição de água, pode ser um trânsito, por isso rede de ruas numa cidade, enfim, essa gestão. Escalonamento de tarefas, ok? Por isso podem ser horários, podem ser escalonamento de tarefas numa fábrica, coisas desse género. Depois problemas genéricos, que são problemas simplesmente de atribuição, é que não têm uma estrutura tão fixa, em que nós temos que atribuir valores às variáveis e tem que satisfazer restrições, basicamente. Por exemplo, o Sudoku todos vocês conhecem, não é? Por isso tem que se escrever lá os números nos sítios certos, de forma a que as linhas e as colunas e os quadradinhos sejam todos diferentes. E depois iremos ver exemplos desses. Uns que misturam as duas coisas, ou seja, não só temos que dizer quem é que faz as tarefas, onde é que são feitas as tarefas, mas quando são feitas as tarefas, por exemplo, é o que acontece nos horários, em que temos que dizer não só que vocês têm aulas, os professores têm aulas, mas, bem, agora não têm que ser dadas em salas, mas em princípio têm que ser dadas em salas e por conseguinte depois o timing das várias tarefas tem que ser compatível com os horários dos professores, dos alunos e das salas. Mas um outro aspecto, um outro tipo de problemas que é interessante que vamos dar, que é como é que se encaixam coisas. Normalmente o exemplo é 3D em contentores, ok? Como é que se encaixam quadrados, ou, desculpem, paralelepípedos dentro de um contentor, digamos. Essa é a parte, digamos, nós não vamos dar em 3D, vamos dar em 2D, mas é provavelmente uma das aplicações mais importantes, que é como é que as companhias de shipping, não é? de navegação, organizam, digamos, a parte da logística de forma a que garantam que os contentores vão tão cheios quanto possíveis, mas que não excedam a capacidade. A duas dimensões será basicamente cortar placas de madeira, por exemplo, para fazer tampos de mesa. Como é que nós conseguimos cortar as placas grandes de madeira de forma a ter o mínimo de desperdício possível, okay? E o máximo de tampos ou outra coisa qualquer, por isso, neste caso, retângulos. Bom, tipicamente um problema destes pode ser representado por diferentes modelos, ou seja, tipicamente as variáveis que nós damos podem representar coisas diferentes, podem-se modelar de forma diferente, mas eventualmente alguns são mais adequados que outros e iremos ver alguns exemplos disso na cadeira. Bom, mas dá aqui só alguns exemplos com um bocadinho mais de detalhe. Por exemplo, suponhamos que vocês têm um sistema de digital, por isso um circuito digital, por isso, sem feedback, por isso combinatório, e que vocês querem saber o que é que o output, vocês querem saber várias coisas. A primeira é quem desenha o sistema tem que saber que o output deve corresponder àquilo que se pretende, ou seja, para um determinado input, o output deve ser aquilo que se pretende, ok? Isso, há técnicas para fazer isso, vocês provavelmente já fizeram isto em sistemas lógicos e coisas do género. O que não é tão fácil é saber o que fazer ou descobrir onde é que está uma avaria num circuito, concretamente. Se houver, por exemplo, se esta gate estiver stuck, normalmente as avarias elas ficam presas a 0 a 5 volts, por isso a 0 a 1. Se uma gate estiver presa a 0 ou presa a 1, o que é que se pode... Primeiro, como é que eu sei que isso acontece? Okay? Bom, a modulação do circuito
é feita da forma normal, ok? Por isso eu digo que o E é o O de A e B, o F é o NAND de B e C e por aí adiante, por isso temos estas funções que nos dizem, dado um determinado input, como é que nós obtemos o output, mas o que nos interessa às vezes é ao contrário, é para um determinado output, qual é o input que nós queremos produzir, ok? E em particular, se o output está esquisito, se nós desconfiamos que uma gate qualquer, uma destas, uma qualquer está avariada, que tipo de input é que nós podemos dar para garantir que, se a gate estiver boa, há um determinado output, se a gate estiver avariada, há um determinado output e por isso nós conseguimos discriminar, digamos, a gate. Concretamente, neste caso, as variáveis com que nós modelamos o problema são os sinais, ok? São o A, B, C, D, E, F, G, ok? O domínio será 0 e 1, por isso será o domínio dos booleanos, por isso é um domínio discreto, só 2 valores. E as restrições são as restrições que temos das gates, ok? O que é importante aqui depois é verificar que nós podemos dizer que temos uma determinada, por exemplo, para verificar se esta gate está, esta aqui mais simples, se esta gate está falhada, por exemplo, está sempre fixa a 0, como é que nós podemos verificar que ela está sempre fixa a 0? Bom, temos que garantir que o input seja, produza um output 1, ok? Para distinguir a variada da correta, e não só isso tem que acontecer, como também esse 1 que deve passar por aqui não deve ser abafado, digamos, por este sinal. Ou seja, temos que garantir que estes dois são 1, e não só que estes dois são 1, como daqui vem um 1. Como daqui este é um 1, para isto ser um 1 aqui tem que ser um 0, ok? Por isso, o chamado test pattern, neste caso, para verificar se esta gate está fechada, está stuck at 0, por isso está presa no 0, temos que garantir que estes dois são 1 e que este é 1 e que este é 0, ok? O A tanto faz. E por isso, basicamente, é situações deste género que podem ser vistas com este modelo exatamente, não temos que fazer mais do que isto, só temos que dizer adicionalmente que queremos verificar que o E num determinado input é diferente aliás, do I num determinado input é diferente do I num determinado com ela variada ou com ela verdadeira, correta. Bom, isto é um programa que nós inclusive desenvolvemos cá há uns anos e teve algum sucesso. Para a produção, temos tipicamente, vocês se já viram o Simplex será semelhante, mas em domínios contínuos, por isso não é com reais, ou aliás pode ser com reais, mas tipicamente o que nós queremos é as quantidades de produtos que queremos produzir, o domínio neste caso pode ser inteiros, por exemplo, se quisermos produzir um número de automóveis, não queremos produzir meios automóveis, nem 0,4 automóveis, mas por exemplo, se queremos produzir farinha, podemos usar enfim, um número qualquer real de quilos de farinha, ou toneladas de farinha. As restrições basicamente são igualdades ou desigualdades lineares, no caso do Simplex, que dizem quais são as restrições à produção, ok? Nomeadamente porque há recursos finitos, há máquinas finitas, há tempo finito, etc. Por exemplo, queremos calcular x, y e z, tal que 4x mais 3y mais 6z é menor que 1500, ou seja, nós sabemos que cada x exige, cada produção de x, digamos, de unidades de x, ocupam 4 unidades de um determinado recurso, o y requerem 3 unidades desse mesmo recurso, o z 6 unidades desse mesmo recurso, e, por conseguinte, a quantidade de recursos que é necessário para produzir x, y e z é dada por esta equação, é dada por esta expressão, e terá que ser inferior ao número de recursos que nós temos, por exemplo, de horas de trabalho, ou de máquinas disponíveis, ou de pessoas que estão a trabalhar, ou qualquer coisa assim do género, ou kilowatts que queremos gastar, qualquer coisa desse tipo. Depois podemos garantir que queremos produzir pelo menos esta quantidade de bens, por isso a soma dos bens que produzimos tem que ser superior a 300, e ao mesmo tempo queremos a produção mais ou menos equilibrada, ou seja, a diferença entre x e z não deve ser superior a 20, ok? Coisas deste género. Isso são restrições, neste caso são restrições numéricas,
e neste caso até são lineares, o que torna, no caso das restrições dos domínios contínuos, que nos permite fazer isso com o simplex, que é bastante eficiente. No caso dos domínios não serem contínuos, a coisa é mais complicada. A gestão de rede é garantir que há um determinado tráfego numa rede, se é possível ou não, e como é que se utiliza bem a rede. As variáveis são os fluxos em cada rede, em cada arco da rede, em cada percurso. Não é? O domínio também são reais ou racionais. Se forem reais, a coisa torna-se mais fácil, ou racionais. Se forem inteiros, a coisa é mais difícil, passa a ser programação inteira. E as restrições são restrições que dizem o que é que podemos fazer com a rede, concretamente. Se tivermos uma rede deste género, nós queremos, por exemplo, calcular quanto é que podemos emitir na rede para chegar nos emissores, para chegar ao receptor, e temos que garantir que em cada nó o fluxo é zero, a soma dos fluxos, ou seja, o que entra em X e em Y, e aliás, o que entra por aqui, por estes três arcos, é o que sai por este arco. Isto assumindo que não há perdas nos nós. Eventualmente pode haver perdas, e isso envolve outras variáveis, outras restrições. Mas, por exemplo, estas restrições dizem que cada arco é uma variável que está limitada por estes valores, e por isso podemos dizer que o arco A não pode exceder 5, não pode haver mais do que 5 unidades de tráfego, no B3, etc., no F6, e que, por exemplo, o que entra pelo X tem que sair pelo A, X é igual ao A, o que entra pelo Y terá que sair pelo B e pelo C, por isso o Y é igual a B mais C. Por exemplo, neste ponto, o que sai no E, o que sai pelo E é o que entra pelo A, pelo B e pelo D, e coisas deste género, ok? Isto é uma rede muito simples. Neste caso, até, mais uma vez, se pudermos, o fluxo puder ser medido em números inteiros, em números reais, como por exemplo, enfim, se for um bits, okay? Se for um fluxo de uma rede de telecomunicações, os bits, enfim, podemos, normalmente o fluxo serão terabits ou gigabits ou qualquer coisa desse género, por isso mais bit, menos bit não é complicado, por isso pode ser, embora em rigor sejam inteiros, na prática podemos modelar isso como reais. Este tipo de equações lineares é fácil de resolver. Se houver restrições mais esquisitas, ou se não lineares, ou se os domínios não forem contínuos, a coisa é mais complicada. Escalonamento, aqui normalmente já não é contínuo, ok? Temos que garantir que há um conjunto de tarefas que têm que ser feitas, e o escalonamento deve garantir que as tarefas são feitas no tempo certo, ok? Por isso, tipicamente o que nós queremos, neste caso, são, bom, teoricamente podem ser reais, mas na prática nós, por exemplo, queremos tarefas feitas às horas, começar às horas ou às meias horas, no caso, por exemplo, de horários, ou aos minutos, ok? As restrições, há restrições de precedência, de género uma tarefa só pode começar quando a outra terminar. Há tarefas de no overlapping, por isso não sobreposição, ou seja, enquanto está a executar uma tarefa, outra não pode estar a executar, às vezes isso não é verdade. Há deadlines, por isso há tempos limite, há certas tarefas que têm que terminar antes de um certo limite, e por conseguinte podemos representar este conjunto de tarefas por um grafo, em que representamos setas para tarefas de precedência, não sei se tem aqui, não tem, mas eventualmente, não está aqui representado, mas o C e o B, esta que devia ter aqui uma seta, o C e o B são não overlap, ou seja, o B e o C têm que começar a seguir ao A, eventualmente com este tempo, no tempo de espera, aliás é o tempo que demora a fazer o A, ok? Mas depois não podem começar as duas ao mesmo tempo, ok? Porque uma tem que esperar que a outra termine, embora não haja propriamente limitações, mas por exemplo partilham a mesma máquina e só há uma máquina para fazer duas, uma tem que esperar pela outra, mas não é claro que seja o B antes do C ou o C antes do B. E neste caso esta só pode começar quando as duas acabarem. São coisas deste género, são expressões deste género que no caso dos domínios discretos são complicados. No caso de ser domínios contínuos, isso não é tão grave, embora já não seja propriamente um simplex por causa das disjunções. O simplex é um conjunto de restrições lineares, neste caso isto já não é uma restrição, não é um conjunto, mas sim um disjunto. Resolve-se, há maneiras de resolver isso
para tentar utilizar o simplex, mas em última análise há variáveis 0, 1, por isso há variáveis inteiras para modelar a disjunção. Bom, depois há problemas de atribuição mais diretas, ok? Por exemplo, as variáveis são os objetos, as propriedades dos objetos, eu já vou dar aqui exemplos, o domínio é saber o que é que eles podem ser, depende da aplicação e decisões eventualmente requerem usar booleanos e as restrições são várias, ok? Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, coloração de grafos, ok? Isto é um exemplo clássico. Pode ser grafos tipo mapas, ok? Que não é muito importante porque conhecem-se exemplos, mas quando os grafos não são planares, a situação é mais interessante. Bom, um grafo neste caso, isto é um mapa, mas pode ser representado por um grafo em que dois países têm fronteira, se têm fronteira estão ligados por um arco, ok? Por isso os países são os nós, os arcos juntam países que têm fronteira, e fronteira é fronteira pelo menos uma linha, não é um bico, e por conseguinte nós queremos garantir que dois países que tenham fronteira têm que ter cores diferentes para se distinguir no mapa. Okay? Por isso o A tem que ser diferente do B, o A tem que ser diferente do D, é diferente do C, por isso basicamente são estas as restrições. E depois temos que garantir cores, neste caso no mapa planar basta 4 cores, mas temos que garantir 4 cores, neste caso, para dizer quais são as cores do A, do B, do C e do D. E temos que atribuir cores, de forma a que isto sejam verdade todas estas desigualdades. No caso dos mapas planares basta 4 cores, aqui a dúvida é se consigo ou não resolver este problema com 3 cores, que às vezes consegue, outras vezes não, ou então quando o grafo não é planar, aí o número de cores não é claro, não há limites. E por isso isto pode ser resolvido, já agora um exemplo, pode ser resolvido ou por domínios finitos, ok? Por isso as variáveis têm valores discretos, inteiros, ok? Por isso pode ser, se houver 4 cores, posso considerar as cores 1, 2, 3 e 4, e só tenho que garantir que a cor que eu dou ao A é diferente da cor que eu dou ao B. Okay? Então, por isso esta pode ser a 1, esta pode ser a 2, esta pode ser a 3, esta pode ser a 4 e por aí adiante. Ou então, em alguns casos, isto antecipando já, pode haver um outro modelo para este problema que é um modelo de booleanos. Okay? O modelo de booleanos é um modelo que todas as variáveis só tomam valores 0 ou 1, ok? E por conseguinte o que eu tenho que definir é que, por exemplo, cada cor, o A ou é vermelho, no caso de haver 3 cores, ou é vermelho, ou é azul, ou é verde, okay? Só pode ser um destes, e por isso tem que dizer que tem que fazer enfim, em termos booleanos, tem que fazer uma soma dos booleanos igual a 1, ou seja, ele só pode tomar uma cor, depois isto com operações booleanas tem que ser com is e os, mas resolve-se, e por outro lado, A e B têm que ter cores diferentes, ou seja, se A for branco, se for vermelho e se B for vermelho, essas duas, a soma das duas tem que ser menor ou igual a 1, por isso só pode ser uma delas, pode não ser nenhuma, algum pode não ser vermelho, e a mesma coisa para todos. Por isso, há aqui uma diferença de modelação, esta em princípio é mais simples, esta é mais complicada, mas depois pode haver vantagens de usar esta quando existem resolvedores muito, muito rápidos, resolvedores booleanos, que eventualmente possam ser mais rápidos que os resolvedores de domínios discretos. Por isso isto é já um exemplo de como não existem modelos perfeitos, há modelos mais adequados que outros, quer para problemas concretos, quer para linguagens concretas. Outros exemplos possíveis são, neste caso para domínios finitos, é o Sudoku, já sabem, as linhas, cada variável, neste caso haverá 4 variáveis, neste caso isto não é bem o Sudoku, não, desculpa, isto não é o Sudoku ainda, isto é as rainhas. Por isso há 4 rainhas que nós queremos garantir que não entrem em conflito umas com as outras, por isso cada rainha tem um valor de 1 até 4, temos que garantir que elas são todas diferentes, por isso não há, uma toma valor 1, esta toma valor 2, 3 e 4, e depois tem as diagonais que também têm, numa diagonal só pode haver uma rainha no máximo. Há os quadrados latinos, que é parecido com o Sudoku, mas que não tem
os quadrados intermédios, ou seja, todas as linhas e todas as colunas têm que ter cores diferentes. Por isso, como é que eu atribuo, neste caso, 3 cores, com 3 cores, como é que eu atribuo as cores aos 9 quadradinhos, de forma que as linhas e colunas sejam diferentes? A partir deste problema, não é muito, este problema é trivial. O problema mais complicado é quando eu tenho já o quadrado parcialmente descrito, ou seja, não com 3, que 3 é simples, mas se eu tiver um quadrado de 20 por 20 e tiver algumas cores já colocadas, como é que eu garanto que as outras cores são compatíveis? Esse é um problema bastante complicado. Problemas de quadrados mágicos, ok? Por isso, a soma, aqui não é as cores são diferentes, mas a soma das linhas e a soma das colunas e a soma das diagonais tem que ser igual, ok? Aqui também é um problema interessante. Mais uma vez, o interessante é quando ele está meio preenchido e não completamente preenchido. Ok, outros problemas de atribuição. Problema do caixeiro viajante, não sei se vocês conhecem, ou, enfim, formalmente um circuito hamiltoniano, num grafo, em que, dado um grafo, eventualmente que os nós, em que os arcos tenham pesos ou etiquetas, como é que nós garantimos um percurso, ou seja, um percurso no grafo, ou seja, que comece no nó e acabe no mesmo nó, passando por todos eles uma vez só, por isso é que é o caixeiro viajante, em princípio tem que viajar terra em terra, mas só passa lá uma vez. Como é que nós obtemos esse circuito o mais curto possível, no caso destes, os pesos representarem distâncias? Ou seja, eu posso ir do A para o B, para o C, para o D e para o A, mas também posso ir do A para o C, para o B, para o D e para o A, e posso ter vários caminhos possíveis, vários percursos possíveis. Às vezes há arcos que faltam, por isso não posso usar esses arcos, eu não posso usar esses percursos, mas a ideia é calcular o valor de um percurso que seja o mínimo possível, ou pelo menos que não seja, inferior a um determinado valor. Aqui haverá, em princípio, a forma de modelar isto pode ser, depois iremos ver, mas pode ser mais sofisticado, em que temos que dizer que se há uma variável xAB, enfim, no caso booleano é razoavelmente simples, há uma variável xAB que representa que verdadeiro ou falso, ou 0 ou 23 no caso de haver do percurso passar do A para o B, mas enfim, eu vou deixar este modelo, mais tarde teremos que ver como é que isto se modela. Desculpa, está aqui. Desculpa, mais uma vez. Ok, tarefas, ok, mais uma vez um problema de horários, não é de horários, desligar isto, desculpa lá, não consegue perceber a primeira. Por isso aqui um problema de saber, o problema do job shop, que é o que está aqui representado, em que existem vários jobs, okay, 4 jobs, cada um tem várias tarefas, neste caso 3 tarefas, cada uma tem uma certa duração, normalmente são unidades de tempo, isto é discreto. Há precedência dentro das tarefas de cada job, mas os jobs são independentes, a menos o facto de usarem máquinas comuns. Okay? Isto é a maneira como é descrito. Por exemplo, neste caso, o job 1 é independente do job 2, por isso apenas garante que esta tarefa tem que ser depois desta e esta depois desta. Mas há aqui um problema que a tarefa 2 deste é feita pela mesma máquina que a tarefa 2 deste. Okay? E por isso estas duas tarefas não podem ser sobrepostas. Isto pode ser complicado, pode-se complicar mais com N tarefas, com N jobs e com N máquinas, que é o problema mais complicado. Depois irei dar mais à frente, durante o curso, irei dar depois lá uma referência para este problema, que foi um dos problemas em que a programação por restrições se mostrou-se, digamos, o seu valor, digamos, comparado com as abordagens que existiam antes. Okay? Bom, por isso basicamente o que temos que garantir é que o princípio de uma tarefa mais a duração da tarefa é superior, é inferior, por isso acaba antes da tarefa seguinte e que não há overlaps, por isso há uma disjunção entre tarefas que ocupem a mesma máquina.
Depois temos aqui uma coisa condicional. Se a máquina do IJ, máquina da tarefa I, do job I, tarefa J, for a mesma máquina da tarefa K, do job K, tarefa L, se esta máquina for igual, então temos que fazer uma disjunção. Por isso aqui isto é interessante, temos uma disjunção por um lado e temos uma condição por outra, temos que saber modelar este tipo de restrições. Finalmente, o último que eu acho que estou a representar é como é que se representam coisas deste género. Ou seja, eu tenho um retângulo grande, quero inserir lá um retângulos pequeninos e quero saber se isso é possível ou não. Ou seja, onde é que os coloco, eventualmente, se certos retângulos podem ser modificada a sua orientação, por isso pode ser ao alto ou ao baixo, e que isto também pode servir para modelar tarefas, ok? Concretamente, eu posso dizer que isto é o tempo que cada pessoa ocupa, digamos que uma tarefa como esta é feita por uma pessoa só, por isso no eixo dos Y temos o número de pessoas, o número de recursos, no eixo dos Y temos o tempo, e por conseguinte existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, e como é que eu vou organizar as 6 pessoas para fazer estas tarefas todas, de forma que acabe todas as tarefas ao fim de não sei quantas unidades de tempo, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 unidades de tempo. Okay? E sei que, por exemplo, esta tarefa H, é uma tarefa que uma pessoa deve fazer durante 5 unidades de tempo, a tarefa G é uma tarefa que uma pessoa deve fazer durante 4 unidades de tempo e por aí adiante. Okay? Por exemplo, esta é uma tarefa que 2 pessoas têm que fazer durante 2 unidades de tempo, e agora a forma é como é que eu as organizo, como é que eu organizo estes retângulos pequeninos para caberem dentro do retângulo grande, ou seja, garantindo que eu não uso mais do que 6 pessoas e que acabe todas as tarefas ao fim de 8 unidades de tempo. Okay? Esse é o problema que temos que resolver, estão aqui as restrições. As restrições aqui, uma vez que é importante, é disjunções também. E as disjunções é que cada tarefa tem que estar ou acima, ou abaixo, ou à esquerda, ou à direita das outras. Okay? Não pode haver overlaps nem no X, nem no Y. Okay? Por isso é uma coisa interessante de modelar. Bom, outros exemplos, ok? Bem, eu vou passar estes que demora muito tempo a explicar, mas, por exemplo, este aqui é interessante, este é mais fácil de explicar. Vocês não sei se conhecem o problema dos casamentos estáveis, ok? Por isso existe um conjunto de homens e um conjunto de mulheres que têm preferências uns pelos outros. Cada homem põe a lista de mulheres por ordem de preferência, cada mulher põe a lista de homens por ordem de preferência, e tentar arranjar um match entre os homens e as mulheres, de forma que cada um nunca fique, digamos, acasalado, ou uma mulher nunca fique acasalado com alguém que tenha menos preferência. Enfim, isto é mais difícil de explicar, mas basicamente é tentar arranjar o melhor match possível entre os dois grupos, ok? De homens e mulheres. Na realidade, este problema, assim como está definido, é muito fácil, há um algoritmo para o determinar, mas se nós pusermos pares de pessoas, ou seja, por exemplo, isto é o que aconteceu num hospital, na locação de médicos a hospitais, em que o médico homem quer ir acompanhado da mulher para o mesmo hospital. Por conseguinte, aí há estas restrições adicionais, em que se um homem está num sítio, a mulher também tem que estar nesse sítio, ou vice-versa. Isso complica logo o problema, deixa de ser um problema polinomial, facilmente resolvido por um algoritmo simples, e passa a ser um problema de pesquisa altamente combinatório e complicado de resolver. Ok, então, basicamente é este outros exemplos, ok? Bom, por isso, falámos em alguns problemas concretos, vamos tentar agora formalizar este tipo de problemas de uma forma mais abstrata. Por isso, o que nós queremos resolver é um problema de satisfação de restrições, Constraint Satisfaction Problem, ok? E um problema destes pode ser considerado como um tuplo, ok? De uma forma abstrata. X, D e C, em que X é um conjunto de variáveis, D são os domínios
que as variáveis podem tomar, quais são os valores que elas podem tomar, e C é um conjunto de restrições. Okay? E por isso, resolver o problema é apenas atribuir valores às variáveis dentro dos seus respectivos domínios, de forma que satisfaçam todas as restrições do problema. Isto é simples de enunciar. Do ponto de vista, o que é uma variável é fácil, é um placeholder que pode tomar vários valores, os domínios são os valores possíveis. Agora, o que é uma restrição? Bom, intuitivamente, uma restrição diz-nos que há certos valores de variáveis que não são compatíveis com outros valores de variáveis. Ou seja, posso dizer que o A igual a A é diferente de B, quer dizer que o valor que dou a A tem que ser diferente do valor que dou a B. Bom, isso é intuitivo, mas formalmente o que nós podemos dizer é que uma restrição é uma limitação nos valores das variáveis e por isso pode ser visto como um subconjunto, normalmente estrito, senão não é uma restrição, do produto cartesiano dos valores que as variáveis podem tomar. Ou seja, basicamente uma restrição que tem k variáveis, o produto cartesiano é os domínios de todas as variáveis, digamos, todas as combinações possíveis, e há algumas combinações que nós eliminamos, por isso respondem, digamos, às restrições. E por isso uma restrição é apenas um subconjunto em rigor estrito, porque se for igual, basicamente não há restrição nenhuma, mas uma restrição formalmente é um subconjunto do produto cartesiano dos domínios das variáveis. Em alguns casos, nós estamos interessados não apenas em satisfazer as restrições, mas também otimizar um determinado aspecto, um determinado objetivo. Por exemplo, no caso dos caixeiro viajante, nós queremos não só garantir que o percurso é possível, ou seja, ele pode ir às várias cidades, uma a seguir à outra, mas também que gaste o mínimo possível de tempo ou que viaje um número mínimo de quilómetros, ok? E por conseguinte um COP ou CSOP acrescenta ao tuplo das variáveis, domínios e restrições, admira uma função objetivo, acrescenta uma função objetivo, que é uma função das variáveis, ok? Que se pretende normalmente otimizar, por isso, minimizar ou maximizar. Bom, todos estes problemas que eu vos falei são problemas são problemas de decisão ou de otimização, em que temos que tomar decisões sobre os valores que atribuímos às variáveis. Okay? Basicamente, o problema é atribuir valores às variáveis. Em alguns casos é muito simples, normalmente, nomeadamente nestes problemas de decisão que eu vos falei, isso é complicado. Okay? É complicado porque os problemas são não triviais, estão na classe dos problemas de NP. Okay? Penso que vocês já ouviram falar disto, mas se for só recapitular, mas sem grande rigor ou sem ter cuidado do formalismo ser muito, muito rigoroso, vocês podem ver isso depois nas cadeiras mais matemáticas, ok? Mas a ideia é o seguinte, suponhamos que nós temos uma máquina não determinística, ou seja, uma máquina que de alguma forma podia adivinhar qual é o valor certo para uma determinada variável. Bom, estes problemas NP são os problemas que são resolvidos em tempo polinomial por uma máquina não determinística. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O que é polinomial? Bom, polinomial em relação ao tamanho do problema. O tamanho do problema normalmente é o número de variáveis que existe nesse problema, ok? Por exemplo, no caso do graph coloring, da coloração de grafos, nós temos N nós e K cores, ok? O problema é atribuir as cores aos nós, garantindo que nós, que são vizinhos, têm cores diferentes, ok? Bom, uma máquina não determinística, o que faria era, por isso, simplesmente, para cada nó, atribuir-lhe a cor certa. E atribuir-lhe a cor certa ocupa, enfim, terá que fazer basicamente N passos, um para cada, atribuir uma cor a cada uma das N variáveis. Bom, isso demora um tempo que é assintoticamente proporcional ao número de nós. Okay? O que é, na prática,
Na prática, o que acontece é que não existem máquinas não determinísticas, o que existem é máquinas deterministas, as máquinas que nós usamos, mas estes problemas NP completos têm a possibilidade de, eu não sei talvez resolvê-los neste tempo, mas sei verificá-los, ou seja, é fácil pegar nas várias cores que atribuí aos nós e verificar se elas são compatíveis uma a uma. Okay? Isso consigo fazer em tempo polinomial. Okay? Ou seja, basicamente no número também proporcional ao número de cores, eventualmente tenho que comparar as cores umas com as outras, por isso se calhar em tempo quadrático eu consigo verificar se as cores são corretas, se estão bem atribuídas ou não. Bom, e todos estes problemas têm uma característica, ok? Que pertencem a uma classe de problemas chamados NP completos, em que basicamente qualquer problema se pode, num número de passos polinomial no tamanho do problema, eu posso transformá-lo num problema SAT. Okay? Qualquer problema pode ser transformado num problema SAT. E qualquer em que SAT não sei se conhece, digamos, a satisfação booleana, ou seja, dado um conjunto de cláusulas, depois eu poderei discutir, enfim, basicamente são todos equivalentes uns aos outros. Dado um conjunto de cláusulas, saber se existem uma atribuição de valores às variáveis que satisfaçam as cláusulas todas. E quem sabe, eu depois poderei dar mais detalhes sobre isto. Mas tipicamente todos os problemas são equivalentes no sentido que podem ser mapeados uns nos outros, em tempo polinomial. E se eu conseguisse resolver um problema destes em tempo polinomial, todos os outros seriam resolvidos em tempo polinomial. Ou seja, qualquer problema que aqui estava, eu tinha a certeza que eu podia transformar num problema SAT, e um problema SAT eu sabia que eu podia resolver em tempo polinomial. Bom, esse é o problema grave, é um dos problemas do milénio, okay? Que acho que dá $1 milhão para quem resolver, que é provar que isto é possível, ou seja, que é possível pegar um destes problemas concretos e resolvê-lo em tempo polinomial. Na realidade isso não é verdade, ninguém conseguiu descobrir isso, ok? Provavelmente ninguém o descobrirá porque, enfim, as apostas são que os problemas são de facto diferentes e por conseguinte o que se tem que fazer, no pior caso, é se houver, cada variável pode tomar k valores, vocês têm que testar k valores para a primeira, k valores para a segunda, k valores para a terceira, ou seja, k elevado a n de combinações possíveis de valores. Bom, isso é um problema exponencial, no sentido que o tamanho do problema, que é o número de variáveis, é o expoente, digamos, desta potência, e isso é dramático do ponto de vista da complexidade, ok? Por exemplo, tenho aqui esta tabelinha que vos diz o seguinte: imagina que vocês têm os tais k cores possíveis e têm n nós. Bom, se vocês tiverem duas cores possíveis para 10 nós, vocês só têm que testar 2 elevado à décima. 2 elevado à décima é 1000, sensivelmente. Se cada teste demorar 1 microsegundo, 1000 microsegundos é 1 milissegundo. E vocês testam isto na boa. Se forem 20, aqui a situação aparentemente não é muito mais, são só 20, só que se for 2 elevado a 20 é 1 milhão, passa a ser 1 milhão, ou seja, será este ao quadrado, será este o número ao quadrado. E por conseguinte passa para 1 milhão. 1 milhão de microsegundos é 1 segundo. Enfim, tudo bem. Mas se forem 30, passa para 1000 milhões. 1000 milhões agora, 1000 milhões já são 1000 segundos. 1000 segundos já começa a ser 20 minutos. E apenas com 40, isto passa a ser 1 milhão de milhões, ou 1 bilhão, 1 bilhão de microsegundos, ou seja, 1 milhão de microsegundos, e 1 milhão de microsegundos, de 1 milhão de segundos já são várias horas, ok? Apenas com 60, só para terem uma ideia, com 60 já andam, aliás, entre 40 e 50 já estão a pedir cerca de 1 ano para resolver o problema. Ou seja, uma maneira, digamos, naive, ingênua de resolver o problema é testar todas as combinações, mas testar todas as combinações a situação é exponencial, ok? Concretamente, se houvesse 6 cores para testar, vocês com 30 nós, aos quais podem atribuir 6 cores, vocês já tinham que testar um número de combinações, em que se cada combinação demorasse 1 microsegundo, vocês já demoravam à volta do tempo do universo, ok? Os tais 15 mil milhões de anos, ok? Por isso, esta situação, esta resolução ingênua
não tem solução, não é prática, não é tratável, são problemas não tratáveis, e na realidade o problema é que ninguém ainda descobriu uma maneira de resolver estes problemas em tempo polinomial. E tempo polinomial é, por exemplo, se fossem, por exemplo, 30 ao quadrado são 900, ok? 30 ao quadrado não há problema. 40 ao quadrado não são 900, mas são 1600, por isso o crescimento é completamente diferente do crescimento exponencial. E, por conseguinte, embora não haja nenhuma maneira de resolver isto de uma forma polinomial, há maneiras de melhorar bastante isto. Por exemplo, se cada variável puder tomar 6 valores, mas se nós conseguirmos reduzir o domínio por propagação de restrições, conseguimos eliminar 4 valores de cada uma das variáveis, isto é um exemplo teórico, nós conseguimos passar de 6 para 2. Ou seja, em vez de demorarmos 6 segundos, demorávamos à volta de 1 milissegundo. Ou, mais concretamente, em vez de demorar aqui 1 hora, sensivelmente, passávamos a demorar 1 segundo. Ou seja, tínhamos um ganho exponencial. Embora o problema continuasse a ser exponencial, reduzir as variáveis, o valor possível das variáveis, permite-nos que a pesquisa depois que temos que fazer seja exponencialmente mais rápida. Okay? E é esse trade-off, esse equilíbrio que nós tentamos obter. Ou seja, como é que nós conseguimos reduzir o domínio das variáveis de forma que o espaço de pesquisa, as combinações possíveis, seja, enfim, no limite exponencialmente mais pequeno, e no limite seria polinomial no número de variáveis, embora na realidade, na prática, isso não se consiga fazer porque, enfim, à partida acredita-se que não existe nenhum algoritmo que consiga transformar um problema não polinomial, da classe NP, que consiga resolver esse problema em tempo polinomial numa máquina real. Ok? Bom, ok, por isso, o que é que nós conseguimos fazer nestes problemas NP? Bom, nos problemas NP, nós, numa máquina, embora numa máquina não determinística, essas máquinas possam resolver um problema no tempo polinomial, o que nós podemos fazer numa máquina determinística é verificar uma solução em tempo polinomial. Se verificar uma solução é fácil, no sentido que não é muito complexo em termos de tempo ou de recursos. O que é difícil é descobrir a solução. E para descobrir uma solução temos que ter uma estratégia de pesquisa entre as várias hipóteses dos problemas. Okay? E essa pesquisa é um papel fundamental, toma um papel fundamental e na pesquisa o aspecto fundamental é conseguir reduzir o domínio das variáveis, por isso, os valores possíveis das variáveis, de forma que a pesquisa seja o mais rápida possível. Ao mesmo tempo, um aspecto que também temos que ver é que, para descobrir uma solução, há heurísticas que são mais eficientes que outras, ou seja, devemos começar por testar certos valores de certas variáveis e não fazer a coisa completamente às cegas. E a parte das heurísticas é uma parte que nós também iremos ver na cadeira. Bom, por isso, do ponto de vista enfim, mais genérico, quais são as hipóteses que há de pesquisas? Vocês provavelmente já fizeram alguma coisa em inteligência artificial e há problemas, há uma método de pesquisa que é completo, que é backtracking. Okay? Basicamente o que nós temos que fazer é que começamos com uma solução vazia, nenhuma das variáveis tem um valor, vamos atribuindo valores às variáveis e sempre que descobrimos que há uma restrição que não é satisfeita, nós fazemos backtracking e damos um valor alternativo às variáveis que já atribuímos. Okay? Estes métodos são completos, ou seja, no sentido que se houver uma solução, ela é descoberta em tempo finito, mas o problema é que o tempo, e por conseguinte, no limite pode-se provar que um sistema ou que um problema não é satisfazível, não tem soluções, basta procurar todas as soluções possíveis e verificar que nenhuma delas é uma solução. No entanto, o problema é no tempo finito. O tempo é finito, mas pode ser o tal tempo exponencial que eu vos mostrei,
e, por conseguinte, pode ser intratável o problema. Existem outros métodos que nós iremos dar, não nesta cadeira, mas na cadeira de algoritmos para otimização, o desenho de algoritmos para problemas de otimização, em que o que se faz é tem-se uma solução parcial, uma solução razoável, ok? E vai-se tentando melhorar a solução até descobrir soluções melhores, ok? Na realidade, espero que consigam estar a ouvir, está aqui um problema na rede. O problema destes métodos aqui será, digamos, o problema que eles não são garantidos. Ou seja, nós tentamos ver os vizinhos, mas como iremos ver na cadeira, se fizerem a cadeira seguinte, nós nunca temos garantia de que mesmo que haja uma boa solução, que nós a descobramos, porque nós não organizamos a pesquisa de uma forma tão sistemática como se organiza em sistemas de backtracking. Mas que no caso da otimização, quando há muitas soluções, a solução é eficiente para descobrir soluções muito boas, mesmo que não sejam ótimas. Ok, os problemas de otimização, que eu vos falei, por exemplo, calcular o caixeiro viajante, ótimo, são ainda mais complicados, por isso chamam-se NP-hard, são mais complicados que o problema de satisfação, ou seja, saber se existe um caixeiro viajante, um percurso para o caixeiro viajante que não exceda um determinado número de quilómetros. Para saber se não excede o número de quilómetros é fácil de verificar, basta ver qual é o percurso que é feito, somar os troços todos e verificar se a soma dos troços é menor do que aquilo que eu estou a aceitar. O problema de decisão é fácil de verificar. O problema da otimização é mais complicado, porque eu posso ter uma solução que é a melhor de todas, mas para saber que ela é a melhor de todas tenho que comparar com todos os outros circuitos. E o número de circuitos é exponencial, neste caso até é fatorial. Por conseguinte, os problemas são NP-hard quando são mais difíceis, ou pelo menos teoricamente mais difíceis que os problemas de decisão correspondentes. Em que neste caso nós não temos a garantia sequer de conseguir resolver um problema ou de obter a solução ótima, não podemos verificar sequer em tempo polinomial e temos que, enfim, ao fim de um certo tempo, temos que parar a pesquisa e dizer, olha, isto foi o melhor que se arranjou até esta altura, ok? Bom, basicamente, isto é o que é possível. Nestes casos de otimização, pode-se fazer uma coisa, um truquezinho, que é, cada vez que nós descobrimos uma solução, nós colocamos um limite a dizer, a partir de agora só estou interessado em soluções que sejam melhores do que esta que eu já tenho. Isto é uma restrição adicional, que não existia inicialmente, e que de alguma forma pode melhorar a pesquisa. Okay? Depois iremos ver isso também, detalhes destes. Ok, por isso, isto é o tipo de problemas que nós temos que viver com eles. Agora, como é que os vamos resolver? Bom, para programá-los, concretamente, o que é necessário fazer? Bom, temos que especificar as restrições, temos que especificar qual é o algoritmo de pesquisa que vamos utilizar, basicamente são estas duas coisas que temos que fazer, e uma programação declarativa, o que faz é separar estes dois métodos. Ou seja, por um lado, diz-nos devemos especificar quais são as restrições, ter um bom modelo para as restrições, e por outro lado, temos que separadamente dizer, ok, dado este modelo, qual é o melhor algoritmo, e posso mudar o algoritmo sem ter que mudar o modelo. Okay? Bom, isso tipicamente é o que nós fazemos, ou que se começou a fazer com a programação lógica, por isso em Prolog, vocês já devem ter dado qualquer coisa, em que o Prolog também se colocam apenas as cláusulas e tenta-se resolver o problema sem nos preocuparmos muito como é que o sistema vai fazer. E na realidade, o Prolog faz a chamada equação de termos lógicos, ok? E o que se fez foi expandir o Prolog inicialmente para linguagens que, além de dar a igualdade de termos, conseguia fazer restrições do género daquelas que nós temos estado a falar. E deu a linguagens como o Chip, o Eclipse, o GNU Prolog, o Sixtus Prolog, que exploram essa extensão de programação lógica. Mais recentemente, quer dizer, há 10, 15 anos, abandonou-se de alguma forma a noção de que a BAD era um programa... Continua-se a pensar em programação declarativa, mas há várias situações em que problemas a representação lógica era complicada, como representar matrizes,
vetores e coisas desse género, que não tinham uma representação muito adequada nas linguagens de programação lógica, e por conseguinte começaram-se a usar sistemas que são mais orientados aos objetos, okay? Mas que mantêm, digamos, esta estrutura. Em particular, o Zinc, que é a linguagem, enfim, que é muito declarativa, mas não é das mais práticas, que é standalone, foi desenvolvida na Austrália, pela Universidade de Melbourne. O Comet, que eu vos falei há pouco, que era uma linguagem standalone, que era muito interessante, mas que foi descontinuada, porque, enfim, do ponto de vista comercial, eles não tinham grande apetência. E uma que existe, que nós vamos usar, que é o Choco, que é menos ambiciosa, por isso simplesmente pegam no Java, fazem uma biblioteca para representar as restrições e a pesquisa, e por conseguinte ela é facilmente implementável e facilmente integrável, digamos, em um sistema de produção mais completo. Ou seja, se eu quero resolver um problema de fabrico numa fábrica, de produção numa fábrica, tenho N programas em N linguagens e convém ter uma linguagem que, ao contrário do Comet, não era standalone, é uma linguagem que está implementada no Java e que depois posso integrar facilmente no sistema de informático, digamos, da fábrica. Bom, concretamente, então, o que é que nós pretendemos com estas linguagens de programação por restrições? Por um lado, garantir que é fácil exprimir tudo o que nós queremos. Okay? Por isso, as linguagens são expressivas. Ou seja, é fácil especificar o que é que são as variáveis, os domínios e as restrições. Não temos que fazer coisas muito estranhas, não temos que produzir código muito esquisito para dizer que quer que certas restrições se verifiquem. E as restrições, já vos falei de restrições condicionais. Se uma restrição se verificar, então outra restrição deve se verificar, ou de restrições disjuntivas, ou esta, ou restrições globais que eu falarei mais à frente. Por outro lado, tem que ser declarativas, ou seja, eu quero garantir que especifique as restrições e não me preocupe da forma como elas vão ser resolvidas. Finalmente, as linguagens de programação devem ser eficientes, no sentido que as soluções devem ser descobertas tão eficientemente quanto possível, usando o mínimo número de recursos, ou seja, no mínimo, no máximo, no mínimo, no tempo mais curto possível, ok? Ou usando o mínimo de memória possível. Bom, isto são os objetivos das linguagens de programação, nomeadamente do Choco, ok? E basicamente está coisas que são conflituosas, ok? Por um lado eu quero eficiência, por outro lado quero declaratividade, tenho que ter garantia que as coisas batem certas umas com as outras. E por isso tem sido, digamos, o foco da pesquisa nesta área. Neste caso, vamos ver, neste curso, vamos ver então como é que nós conseguimos fazer nestas linguagens, em particular no Choco, a programação declarativa, a modulação declarativa, e depois como é que podemos executar eficientemente. Okay? A matéria vai ser sobre dois domínios. O primeiro domínio, que é o domínios finitos, que é onde usaremos o Choco, de facto, em que os domínios finitos quer dizer que as variáveis só podem tomar valores discretos, inteiros, digamos assim, não podem tomar valores contínuos. Depois os domínios contínuos em que as variáveis podem de facto tomar esses valores contínuos. Ok, por isso na parte de domínios, o que vamos fazer, domínios finitos, acabamos de formalizar um pouco o que era a programação, o que era a propagação, quais são as restrições, quais são os modelos alternativos para modelar problemas, vamos verificar a vantagem de usar restrições redundantes para cortes de simetria e variáveis globais e, por outro lado, heurísticas que são mais usadas, ok? E usar essas técnicas no Choco. Por isso, isto é o que nós vamos dar na primeira parte do curso. Na segunda parte é mais sobre domínios contínuos, em que o domínio agora só temos dois valores, que é o mínimo e o máximo, mas todos os infinitos valores intermédios são possíveis, e por conseguinte a técnica de testar valor a valor é impossível, porque não posso testar infinitos vezes infinitos vezes infinitos. Por isso, aqui a situação não é
testar soluções, mas sim testar intervalos, ok? Por isso, basicamente, as restrições correspondem a intervalos dos domínios. Por isso, temos que reduzir os intervalos. Essa redução de intervalos tem que ser feita com métodos diferentes daqueles que nós usamos nas restrições discretas, em particular o método Newton para intervalos, verificar os problemas que temos com as aproximações e iremos ver, aliás, vocês irão ver isso com o professor Jorge Cruz da segunda parte do curso. Aqui, tem aqui um sumário da segunda parte, mas depois vocês veem isso com o professor Jorge Cruz, ok? Ok, por isso, propagação. Ok, isto é a propagação também em domínios contínuos. A avaliação já vos falei, por isso vou seguir em frente. Não sei se está aqui, está atualizado ou não. Mas, ok, vamos ver então uma situação. Ok, isto também já vos falei, por isso a diferença que existe entre domínios contínuos e domínios discretos. Por isso, o aspecto principal então, que eu vos falei é de propagação de restrições. Eu queria dar-vos aqui um exemplo de propagação de restrições. O que é que pretendo dizer com isto? Concretamente, nesta propagação de restrições, as restrições são usadas de uma forma ativa. Em vez de ficarmos à espera que as variáveis que participam nas restrições estejam todas instanciadas para podermos verificar se uma restrição está satisfeita ou não, o que nós vamos fazer é pegar numa restrição e sempre que soubermos alguma coisa sobre uma variável, propagamos esse conhecimento para as outras variáveis que participam na restrição. Isto pode ser visto com um exemplo muito específico, que é o problema do Send More Money, okay? Que provavelmente vocês já viram. Desculpe. Por isso, neste problema, nós temos um problema de criptoaritmética, no sentido que temos letras, cada letra corresponde a um número, a um dígito, e letras diferentes correspondem a dígitos diferentes, e além do Send More Money, nós podemos modular isto com 4 números adicionais, que são o IVA e 1, que podem tomar o valor 0 a 1. Todos estes valores podem ser, todos os valores das letras de Send More Money podem ser de 0 a 9. Okay? Estes só podem ser de 0 a 1. Vamos ver como é que fazemos, como é que a noção de... Isto é um problema, teoricamente será bastante complicado. Temos 10, acho que são 8 variáveis. 8 variáveis, cada uma com 10 valores, quer dizer que são 10 elevado a 8. 10 elevado a 8, sem contar com os IVA-1, 10 elevado a 8 são 100 mil milhões. Okay? Por isso teoricamente, não vamos testar 100 mil milhões de variáveis, de combinações possíveis, e devemos fazer a propagação para reduzir o domínio dessas variáveis. Bom, neste caso, podemos olhar para este problema muito concreto e dizemos assim, bom, o que nós queremos, o nosso modelo é o seguinte, as variáveis Send More Money, por isso todas o Send, More, algumas repetidas, estão no domínio de 0 a 9. Okay? Só podem tomar 0, os valores 0 a 9. Os IVA-1s só podem tomar o 0 a 1. Já agora isto é um modelo em Comet, não é um modelo em Choc, mas em Comet é mais simples de mostrar. E depois queremos dizer simplesmente que as letras são todas diferentes. Um all-diff. Temos esta restrição a dizer que as letras são todas diferentes. Depois temos que garantir que o M e o S são maior que 0, okay? Porque não queremos zeros à esquerda. Okay? Queremos que o S e o M tenham valor pelo menos 1. E depois temos as várias somas. Okay? D mais E é igual ao Y e vai 1. Ou seja, o I vai 1 é 10 vezes C1. 10 vezes C1 mais Y é igual ao D mais E. E no caso deste, C1 mais N mais R é igual ao E mais 10 vezes C2 e por aí adiante. Finalmente, na última, C4 é igual ao M. Okay? Por isso temos aqui um modelo e agora o que temos que ver é como é que vamos resolver este modelo. Não é? Como é que vamos resolver? Ou seja, como é que vamos atribuir valores às variáveis de forma a satisfazer todas estas restrições. Como eu vos disse, o modelo ingênuo era 10 elevado a 8, ok? Por isso são 10 valores, 8 variáveis, e é assim. Desculpem, sim, é ao contrário, por acaso isto é 10 elevado a 8, mas seja como for, é muito grande, e por isso
tamanho do espaço de pesquisa não é assim tão grande, porque no fundo cada vez que usamos um, os outros teremos que usar menos, por isso a primeira letra terá 10 valores possíveis, a segunda terá 9, a terceira terá 8, etc. Mas mesmo assim isto é um valor ainda muito grande. E vamos tentar ser espertos, ou seja, vamos fazer propagação de restrições para tentar ser espertos para evitar decisões, ou seja, o máximo possível escolher variáveis que tenham que ter aquele valor. Ok, primeiro, como é que nós podemos diminuir esse espaço de pesquisa? Bom, o C, o 4 e o M, como tem que ser maior que 0, no caso do C4, o C4 se tiver que ser maior que 0 só pode ser 1, ok? E se o C4 só pode ser 1, o M também tem que ser 1. E por conseguinte, basicamente já conseguimos obter dois valores para as variáveis M e C sem fazer nenhuma pesquisa. Foi só olhando para as restrições e vendo o que é que elas querem dizer. Bom, se já temos estes dois valores, agora podemos tentar arranjar uma coisa melhor, que é a restrição 8 diz que o S mais 1 mais C3 é igual a O mais não sei quanto. Feitas as contas, diz que o S tem que ser igual a O mais 9 menos o C3. Como o C3 só pode ser 0 ou 1, o S tem que ser ou 9 ou 8 no máximo. Okay? Se este fosse 0 e 9 menos 1 dá 8. Por isso, o S só pode e não pode ser maior que 8, por isso só há duas hipóteses. Ou S é igual a 9 e o O é igual a C3, ou S é igual a 8, okay? E o O é igual ao C3 mais 1. São as duas hipóteses. Okay? E aqui não há nada a fazer. Okay? Aqui há uma decisão que temos que tomar, que é o que é que vamos fazer primeiro. A pesquisa vai ser o que é que vamos fazer primeiro. Bom, como o 0 deve ser diferente do 1, ok? Porquê? Porque o O é uma letra, o 1 é a letra M, por isso o O tem que ser diferente do M. Como o O tem que ser diferente de 1, o O tem que ser igual ao C3. E por conseguinte, o C3, por isso o O tem que ser igual ao C3, não é? E o C3 tem que ser 0 ou 1. Ok? E por conseguinte, neste caso, nós podemos verificar já que se o O tem que ser igual ao C3, o S tem que ser igual a 9 e que o C3 tem que ser igual a 0. E o O tem que ser igual a 0. Okay? E por isso, só com esta análise das restrições 8, com as anteriores, já conseguimos definir valores para algumas destas variáveis. E já usámos estas restrições, na realidade não nos temos que preocupar mais com isto. Mas a restrição 7 pode ser escrita desta forma, e o E e o N tem que ser diferente, então o C2 tem que ser igual a 1. Okay? E o N tem que ser igual ao E mais 1. Okay? Não sabemos ainda quanto é que é o N e o E, mas sabemos que esta tem que ser igual a 1. Continuando, com a 6 e com a 7, como o N tem que ser igual a 1, nós obtemos que o R mais 1 mais C1 é igual a 10. Ou seja, o R é igual a 9 menos C1, mas como o 9 já é o S, quer dizer que o R tem que ser igual a 8. Ok? C1 é igual a 1 e ficamos com esta situação. O que é que podemos ver mais agora? O Y tem que ser maior que 2, porque o Y tem que ser diferente do M e tem que ser diferente do O. O M já nós sabemos que é 1, o O sabemos que é 0, por isso o Y tem que ser pelo menos 2. Bom, se o Y tem que ser pelo menos 2, e como o E é menor ou igual a 6, porque o N é igual a mais 1, enfim, esta já é uma dedução que se tem que perceber um bocado de aritmética, tem que se fazer umas contas de cabeça. A restrição 5, esta restrição pode ser escrita desta maneira, e por conseguinte o D tem que ser maior que este valor, tem que ser maior ou igual a 6, e como pode tomar o valor 6 ou 7, porque o 8 e o 9 já estão tomados, e aqui é que temos que fazer uma escolha, que é, vamos tentar fazer o D igual a 6, ok? Se o D fosse igual ao 6, ok? Podem seguir. Se o D fosse igual ao 6, o que acontecia neste caso é que o E precisava de ser maior que 6, e o N tinha que ser ainda maior que o 6, porque o N é igual a E mais 1, e se o E fosse maior que 6, o E tinha que ser 7, pelo menos, o N tinha que ser pelo menos 8, mas o 8 e o 9 já são tomados. E por conseguinte, isto não é possível,
e é preciso fazer backtracking. Okay? Por isso a propagação não evita o backtracking completamente, mas neste caso, mas já fizemos muita coisa e ainda não tínhamos feito nenhum backtracking. Okay? Este é o único que temos que fazer e por isso nesta altura fazemos D igual a 7 e esta restrição passa a ser E igual a Y mais 3. Já temos aqui um 7, ok? O 6 não era possível e por conseguinte 7 e 5 agora isto é tudo prático, é tudo imediato. Não é? Se este é 7, 5, o Y tem que ser 2 e por aí adiante, ok? E resolve o problema, ok? E por isso nós conseguimos resolver este problema apenas olhando para as restrições, vendo o que é que elas querem dizer e, eventualmente, em alguns pontos do campeonato, da pesquisa, temos que tomar decisões. Bom, isto é, obviamente, este é um caso muito particular, ok? Mas que é um caso que, se tivessem a dar números aqui ao calhas, nunca mais lá chegavam, e conseguimos chegar à solução de uma maneira bastante rápida. Só tem um problema que nós usamos muito domínio específico deste problema, das somas, etc. E combinámos certas restrições umas com as outras, e por isso fizemos isto de uma maneira um bocado batota, no sentido que resolvemos este problema, mas não conseguimos generalizar em geral este tipo de método ou estas otimizações, estas propagações que nós fizemos aqui para um problema genérico, um problema que não tenha somas, por exemplo, tudo o que andámos aqui a fazer era bastante, não era aplicável. Por isso, o que se pretende, de qualquer maneira, só para resumir, o que nós fizemos é que com este problema fizemos apenas 2 choice points, por isso 2 pontos em que podíamos ter feito escolhas. Só fizemos um backtracking, a primeira escolha foi bem feita, a segunda foi mal feita e tivemos que fazer backtracking. E por isso a ideia é que, a usar a propagação de restrições, antes de ver como é que isto se faz genericamente, diminui o espaço do problema, o espaço de pesquisa, okay? O número de valores das variáveis, providencia alguma informação útil para a pesquisa, que iremos ver melhor no próximo exemplo, ok? E as heurísticas são importantes para resolver problemas exponenciais. E por isso nós, neste caso, foi um bocado batota, no sentido de combinarmos algumas restrições, tínhamos conhecimento de aritmético, enfim, fizemos aqui alguma batota nesse sentido, mas isso é a batota que se fazem, a batota, entre aspas, que se faz quando se trabalha com restrições globais, ou seja, às vezes um conjunto de restrições tem uma estrutura tal que é preferível trabalhar com ela em conjunto para tentar fazer este tipo de raciocínio que nós aqui acabamos de fazer. Isso vamos deixar isso para mais logo e vamos nos preocupar agora com problemas mais simples, ok? Com uma abordagem mais genérica. E vamos fazer aqui, vou-vos mostrar aqui um exemplo do problema das 8 rainhas. E vamos ver primeiro o que é o problema das 8 rainhas, como vocês provavelmente fizeram em Prolog, ou na primeira parte, ok? Na inteligência artificial, que é um problema de geração e teste. Ou seja, nós geramos os valores para as rainhas e testamos se as restrições são satisfeitas. Se forem satisfeitas, muito bem, seguimos para a próxima rainha, se não, temos que fazer backtracking. Ok? Bom, então vamos ver aqui um exemplo com uma animação que é mais simples. Bom, temos 8 rainhas, temos que as pôr no tabuleiro, por isso vamos pôr uma em cada linha. A primeira pomos aqui, para começar, e a segunda tentamos pôr na segunda linha. Bom, nesta posição não podemos pôr, porque está aqui em conflito, está na mesma coluna. Nesta também não podemos, porque está aqui em conflito na diagonal, mas nesta já podemos. Ok? Só para ter uma ideia, tenho aqui as restrições, e nesta altura do campeonato já fizemos 2 testes, ou 3 testes. O primeiro falhou, o segundo falhou, o terceiro acertou. Já fizemos 3 testes e não fizemos backtrack. Ok? Eu vou mantendo estes contadores aqui, embora as contas sejam às vezes, enfim, foram feitas à mão, podem não estar rigorosamente certas, mas dão uma ideia do que é que nós temos. Bom, a seguir tentamos pôr a terceira rainha, não dá por causa desta coluna, não dá por causa desta diagonal, não dá por causa desta diagonal e desta coluna, não dá por causa desta diagonal e dá aqui neste sítio. E já vamos em 11 testes, ok? A seguir tentamos pôr aqui, nesta não dá, por causa da coluna, mas nesta já dá, por isso já fizemos 15 testes. Aqui fizemos mais uma série delas, aqui não dava, aqui não dava, aqui não dava, porque estão em conflito com a quarta rainha. Nesta já não está em conflito.
Aqui tentamos, nesta posição não dá, nesta posição não dá, porque está na mesma coluna e diagonal. Nesta também não dá, está na diagonal na coluna. Aqui também não dá, aqui também não dá. Aqui tem conflito com esta, aqui tem conflito com esta, aqui tem conflito com esta. Ou seja, a sexta rainha nós não conseguimos pôr em nenhuma casa. Bom, quer dizer que todas as alternativas falharam, temos que fazer backtracking. Okay? E o backtracking é para a última que fizemos, que foi esta. Ok? Por isso temos que fazer um backtracking e avançar esta rainha para esta posição seguinte, não é possível. Para esta também não é possível. Para esta não é possível. Nesta já é possível. Ou seja, ao fim de 55 testes e um backtracking, temos a posição com 5 rainhas. Sexta rainha, estamos a azar, não vamos conseguir nenhuma. Temos que fazer outra vez backtracking. Mas como esta está na última posição, o backtracking tem que ser para esta. Okay? Por isso temos que fazer o backtracking desta e depois o backtracking desta. Vamos fazer 3 backtracking e depois de mais não sei quantas testes, conseguimos pôr aqui as 4 rainhas desta forma. Deixamos a quinta rainha, conseguimos colocá-la aqui, já vamos em 90 testes. Esta consegue-se pôr aqui, esta consegue-se pôr aqui, mas quando estávamos quase a acabar, esta não tem hipótese. A oitava. Como a oitava não tem hipótese, temos que fazer mais um backtracking para a sétima, mas a sétima também não tem hipótese, temos que fazer mais um backtracking para a sexta, também não tem hipótese, um backtracking para a quinta, aqui tem uma hipótese. Avançamos, mas esta não tem hipótese, esta não tem, esta tentamos, aqui conseguimos, mas azar, não vamos conseguir na oitava, por isso vocês depois podem ver isso nos slides mais devagar. Por isso temos que fazer mais um backtrack. Aliás, temos que tentar um backtrack, tentamos 2, não dá. Temos que fazer backtracking, esta também não dá. Tentamos fazer backtracking, esta ainda consegue dar, mas esta já não dá. Enfim, já estão a ver. Esta não consegue. Enfim, nesta altura do campeonato, vou parar aqui, conseguimos provar que é impossível pôr a rainha 1 na posição 1, a rainha 2 na posição 3, a rainha 3 na posição 5. Ou seja, esta posição é impossível. Mas fizemos isso com algum custo, nomeadamente fizemos 14 backtrackings e fizemos 324 testes. Okay? Bom, vamos ver o que é a diferença com propagação. Okay? Vou mostrar já o boneco, que é mais simples. Bom, começamos da mesma maneira. Tentamos aqui. Agora vamos propagar. O que é que quer dizer propagar? Vamos eliminar do domínio das outras variáveis aqueles que são incompatíveis com esta rainha. Se esta rainha está aqui, imediatamente a segunda rainha não pode estar nem nesta posição nem nesta, a terceira rainha não pode estar nem nesta posição nem nesta, a quarta rainha e por aí adiante. Por isso estas posições são retiradas do domínio das variáveis. Ou seja, para a segunda rainha eu já não tenho 8 posições possíveis, mas já só tenho 6. Ok? Bom, mas tudo bem, eliminei e agora vou continuar a dar valores, agora com menos valores possíveis. Claro está que isto também custou. Okay? Fiz 56 testes, não fiz nenhum backtrack, por isso isto não é à borla. Okay? Por isso, a propagação também tem custos e é preciso depois verificar, como eu vos vou mostrar, a questão dos custos da propagação. Mas o que é certo é que, desta maneira, eu não fiz nenhum backtrack e agora coloco a segunda rainha nesta posição e, com mais estes custos, eu consigo eliminar este valor, estes 2 valores da rainha 3, estes 2 e por aí adiante. Por aqui, tudo bem, fiz estes testes, eliminei estes valores e vou pôr aqui a tal rainha 135, que eu sei que não é possível. Okay? De qualquer maneira, coloco a rainha nesta posição, já vou com 113 testes e elimino os valores os outros valores destas rainhas. Okay? Nesta altura do campeonato, vocês podem perguntar, bem, o que é que eu ando a ganhar com isto? Bom, faço muitos testes, ok? Mas estou a pôr aqui menos valor nos domínios. Será que eu ganho alguma coisa com isto ou não? Bom, e a resposta é, aqui as heurísticas podem ser importantes, que é, qual é a rainha até agora? Pus a primeira rainha, a segunda rainha, a terceira rainha. Será que agora o melhor é pôr a quarta rainha ou não? Alguém me sugere o que é que eu devo fazer a seguir? O professor agora pode colocar a sexta rainha, porque só tem uma hipótese. Ok. Neste ponto do campeonato eu vejo, mas esta rainha só pode, se puder estar em algum lado, é nesta. Ok?
É isso que estes slides a seguir vão dizer, ok? Que é a propagação ajuda na seleção nas heurísticas, qual é a variável que eu vou atribuir a seguir e qual é o valor que vou atribuir a essa variável. Okay? E a propagação ajuda nisso, mesmo propagação mais ou menos genérica, ok? Permite-nos fazer isto, e nomeadamente no caso desta rinha, o que faz é dizer assim, bem, aqui vou ter que pôr esta rinha, não tenho hipótese, continuo com propagação. Nesta altura do campeonato, já só tenho esta posição nesta rinha, a próxima rinha deve ser esta, ok? E elimino, pois já tentei esta, elimino os valores desta e desta. Agora tenho aqui esta rinha que só tem uma posição, ou esta rinha, tanto faz. Vou usar esta, ok? Esta elimina este valor. E depois passei a ter, por isso aqui não tive backtracking nenhum, aqui foi sempre obrigado a fazer isto, não é? E agora tenho que pôr aqui, faltam duas rinhas para preencher, esta já está, e esta também, por isso, se eu qualquer que seja que eu preencha, impede a outra, ok? E por isso, nesta altura, eu vou ter que fazer mesmo backtrack, ok? Mas reparem que, nesta altura do campeonato, eu verifico que esta posição é impossível, como tinha verificado há bocado, mas não fiz nenhum backtracking ainda, ok? E o número de testes é bastante mais pequeno. Era maior no início, mas no final, quando cheguei à conclusão que estas três posições são diferentes, são impossíveis, o número de testes passou a ser 136, e acho que antes era 324. Fiz um backtrack e não 14. Okay? E por isso, a propagação de restrições, por isso, pegar nos valores das variáveis que já se conhecem e tentar condicionar o valor das outras variáveis através das restrições, é isso que é a ideia da propagação de restrições, em geral, torna a pesquisa muito mais eficiente, por um lado, porque reduz o domínio das variáveis, por isso reduz o número de valores que se devem testar, por outro lado, permitem o backtracking ser mais eficiente e finalmente, permitem usar heurísticas para a escolha de variáveis na altura apropriada. Ok? E por isso isto são as três vantagens, digamos, sumariamente, da propagação de restrições. Por um lado, os falhanços são detectados mais cedo, okay? Com menos backtracking. O backtracking é feito isso não vos falei, o backtracking é feito para as para as variáveis adequadas. Reparem que quando eu fizer isto, quando eu fiz, não sei se dá para ver aqui, ok? Mas nesta altura do campeonato eu testei isto tudo que aqui estava, as rainhas todas, não é? Aqui descobri que tenho que fazer backtracking, ok? Mas qual backtracking? Reparem, eu tinha andava a trabalhar com a rinha 4, a 5, a 6, a 7, a 8, falhei isto tudo, mas faço o backtracking para a 3, porque eu sei que esta é que é a problemática. E por isso, enquanto que há bocado falhava na 7 e depois tentava fazer o backtrack para a 6, falhava na 6, fazia o backtrack para a 5, que era essa a ordem com que eu tinha enumerado. Neste caso, o backtracking é feito para a rainha que me interessa, que é relevante, que foi a terceira. Foi a partir daqui que eu deixei de ter opções. E por conseguinte, a vantagem neste caso é que consigo fazer o backtracking relevante, ou backtracking, se quiser, inteligente. Faço o backtracking para o ponto que nos interessa. Okay? E depois facilita a heurística, ok? A propagação torna, enfim, olhando para os domínios das variáveis, enfim, como nós iremos ver, existem heurísticas para a escolha das variáveis, para a escolha dos valores da variável, que pode ser interessante, e que só consigo fazer porque durante a pesquisa o estado da pesquisa vai mudar, o estado das variáveis vai mudar, e eu posso olhar em cada instante para o estado de uma variável e ver, esta não me interessa usar agora, não me interessa ainda testar, prefiro testar a outra que está num estado melhor. Ok? Bom, acho que deu para perceber, espero que tenham percebido, digamos, as ideias gerais da propagação. Pode haver propagação bastante inteligente, com domínios específicos, para problemas específicos, que isso é o que nós iremos ver em restrições globais,
mas mesmo em geral, a restrição apenas por coisas com métodos bastante simples e bastante genéricos, consegue fazer e mostrar as vantagens de trabalhar com essa propagação. Só para acabar a aula de hoje, que já vai longe, algumas restrições, por isso o domínio de uma variável é os valores que ela pode tomar, enfim, tudo isto são restrições, são definições que eu deixo aqui só para vocês verem. O que é importante aqui, como é que nós formalizamos isto? Uma solução é uma solução obtida através de etiquetas das variáveis, ok? Uma etiqueta é um valor, variável, valor, ok? E o que nós queremos é criar uma etiqueta composta, ok? Que atribui valores a várias variáveis, ok? Inicialmente começamos com uma solução parcial, ou seja, começamos com poucas variáveis, aliás com nenhuma variável, depois começamos a dar um valor a uma variável, dois valores a duas variáveis, por isso vamos construindo a solução através de pares, etiqueta, valores, variáveis, valor. Por isso uma etiqueta composta é um conjunto de etiquetas com variáveis distintas. Uma restrição, como eu vos disse, é um conjunto de etiquetas nas variáveis. Eu disse que era um produto cartesiano, não é? Um subconjunto do produto cartesiano. Aqui o produto cartesiano, a cada domínio eu ponho uma variável, em vez de usar apenas os domínios, uso o par, variável, valor. Mas isto é fácil, enfim, basicamente é o mesmo que eu vos mostrei há bocado. Para a formalização, eu vou definir como vars de C para uma determinada restrição, vou definir as variáveis que aparecem na restrição como vars de C, e para uma determinada variável eu vou definir as restrições onde a variável aparece, o conjunto de restrições onde a variável aparece, como cons de C. E por isso, à partida, as restrições são relações, não são funções, e por isso, se existe uma restrição entre I e J, entre a variável I e a variável J, também existe uma restrição entre a variável J e a variável I. Como é que nós representamos as restrições? Bom, podem ser especificadas por extensão, dizendo todos os pares que são possíveis, ou então por intenção, arranjando uma fórmula qualquer que nos permita interpretar para verificar quais são os pares que são possíveis. Okay? Por exemplo, no caso das rainhas, por extensão, nós podemos dizer que a restrição entre a rainha 1 e a rainha 3 é dizer que a rainha 1 é compatível, a rainha na posição 1 é compatível com a rainha na posição 3, a rainha 3 na posição 2, e por aí adiante, não sei se tem aqui o boneco, enfim, são 8 posições possíveis, que são os pares que são aceites, ou num tuplo, ok? Se abstrair, digamos, sabendo eu que o primeiro é sempre da rainha 1 e o segundo é da rainha 3, estes são os tuplos possíveis, mas por intenção normalmente é mais simples. O que nós podemos dizer é que o Q1 tem que ser diferente do Q3, Q1 mais 1 tem que ser diferente do Q3 mais 3, que é uma das diagonais, e Q1 mais 3 tem que ser diferente do Q1 mais 1, Q3 mais 1, que é outra diagonal. Por isso, os valores das variáveis, das rainhas Q1 e Q3 têm que satisfazer estas três condições. A aridade de uma constante é o número de variáveis que contém. Normalmente, enfim, as restrições em geral são enárias, mas vamos fazer aqui uma primeira análise sobre restrições binárias, que apareçam apenas duas restrições. Por um lado, elas são muito comuns, ok? Por exemplo, A diferente de B, A mais B igual a 5, okay? São bastante comuns, usando restrições que usamos apenas duas variáveis. Por outro lado, a análise que nós fazemos é genérica, no sentido que todas as restrições podem ser convertidas em restrições binárias, com a adição de variáveis adicionais, não vou entrar aqui em grande detalhe, mas que, por isso elas são genéricas, e os algoritmos e conceitos que vamos estudar são definidos para estas restrições binárias, embora depois possam ser generalizados para restrições enárias. Ok, por isso, uma das últimas definições. O que é uma satisfação? O que é uma satisfação de restrição? Uma satisfação de uma restrição?
um conjunto de variáveis, por isso uma etiqueta composta, satisfaz uma restrição se as variáveis são as variáveis da restrição e os valores são compatíveis. Não é? Eu vou deixar estas definições, deixo-vos aqui, não, são mais ou menos óbvias, mas é apenas para formalizar a situação. Vou soltar, porque também já estamos no fim. Eu queria-vos mostrar fundamentalmente esta primeira parte. Esta parte que é a seguinte. Nós podemos olhar para um problema de restrições binárias como sendo uma rede de restrições, em que os nós são as variáveis e se houver uma restrição entre uma variável A e uma variável B, existe um arco entre as variáveis A e B. Okay? E por isso, isto é... Deixa eu ver, por exemplo, isto é o problema das 4 rainhas. Existe uma rainha 1, pode tomar os valores 1 a 4, e que está, neste caso, tem restrições com todas as outras rainhas. Ela não pode estar nem na mesma linha, nem na mesma coluna de qualquer uma das outras 3 rainhas. E por isso, enfim, são as restrições, uma restrição que existe entre a primeira e a terceira. Esta restrição que aqui aparece, ou está definida da forma intensiva, extensiva, como eu vos mostrei há bocado, ou da forma intensiva, por compreensão, que é esta. Bom, o que era importante aqui é que a ideia é que nós vamos conseguir reduzir o espaço de pesquisa tentando criar um problema equivalente ao anterior, eu vou saltar aqui, mas tentando criar um problema equivalente ao anterior, mas mais pequeno no sentido que tem o mesmo número de variáveis. Bem, eles são equivalentes porque a solução de um problema, o número de soluções de um problema é igual ao número de soluções do problema reduzido. E o problema reduzido tem menos valores nas variáveis, fundamentalmente. Bom, isto está aqui a definição, mas o que é importante aqui, e vou acabar a aula aqui, é o seguinte. Vou-vos mostrar. Ok. Por isso a ideia, como eu vos mostrei, é a seguinte. Se nós conseguimos, com N variáveis, conseguimos reduzir o domínio de 7 para 6, okay? Com 10 variáveis, nós já fazemos um ganho, usando aqui a pesquisa completa, temos um ganho de 4 vezes, 5 vezes, sensivelmente. Mas se passarmos de 3 para 2, mesmo com 10 variáveis, conseguimos reduzir bastante o espaço de pesquisa, por isso 57 vezes. Se tivermos um problema de N rainhas, e se conseguimos reduzir de 7 para 2, imagina, é fazer as contas, mas é uma redução bastante impressionante, ok? O problema é que... Vou soltar isto, depois veremos. O problema que surge... Isto hoje tinha aqui status a mais, mas eu vou voltar aqui. A parte que me interessa é o seguinte, é este gráfico. O que é que nós temos aqui? Temos o tempo de execução pode ser visto como a soma de 2 tempos. Por um lado, o tempo que nós temos para fazer a propagação, propriamente dita, e o tempo que nós temos na pesquisa. O que acontece é, se nós tivermos uma pesquisa muito inteligente, okay, o que é que acontece? Ou seja, se a nossa heurística, se a nossa propagação for muito inteligente, o que acontece é que o espaço de pesquisa vai diminuir bastante e a pesquisa vai ser muito mais eficiente. Okay? Mas, por outro lado, o tempo que nós demoramos a fazer a redução, ou seja, o tempo que nós demoramos a fazer a ser espertos, okay, vai aumentar. Quanto mais espertos for, mais contas temos que fazer, basicamente. E por isso, há de haver aqui um ponto em que estar a ser muito inteligente já não compensa, porque aquilo que ganhamos na pesquisa, perdemos na propagação. E por isso, a combinação de custos da propagação com a pesquisa, normalmente tem aqui um ponto ótimo, okay, nestes algoritmos, e, por conseguinte, não vale a pena ser demasiado inteligente. Okay? E é esse aspecto que nós iremos explorar amanhã, okay? Que é verificar que algoritmos é que nós temos. Depois posso voltar um bocadinho atrás às partes que saltei,
mas que algoritmos é que nós temos e que objetivos é que nós temos de pesquisa que sejam, por um lado, eficientes, ou seja, o espaço de redução não seja muito grande, o custo de redução não seja muito grande, mas ao mesmo tempo que sejam eficientes no sentido que baixam bastante o espaço de pesquisa. Okay? E é isso que nós iremos dar na próxima aula, okay? Amanhã, nomeadamente estes vários critérios de consistência de nó, consistência de arco, consistência de caminho, consistência I, que nos permitem fazer a parte que iremos ver, digamos, como é que estes vários critérios, estes vários objetivos da propagação, como é que eles se conjugam, ok? Bom, eu acho que vou parar aqui, já devia ter parado há mais tempo. Não sei se querem tirar aqui alguma pergunta, se querem fazer alguma pergunta, os acetatos estão na página. Eu depois daqui a bocado mando-vos um mail com as instruções mais detalhadas, mas se quiserem fazer alguma pergunta agora já. Deu para entender? Ou... Sim, professor. Deu-se. Ok. Então, amanhã vamos ver a questão da propagação, como é que se faz em geral. Como eu vos disse, a parte final vai ser depois já a parte do choco, como é que nós resolvemos um problema. E, entretanto, podem ver na página, que eu vou dar o apontador, como é que se instala o choco para ir fazendo isso o mais cedo possível. Ok? Ok. Bom, então, amanhã é às 9, não é? Mudaram-me o horário, pai, não me disseram nada. Um de vocês é que me alertou que a aula era só às 9. Mas amanhã, então, às 9, encontramos por aqui. Ok? Amanhã, professor. Até amanhã, então. Obrigado.